Olha aí, de volta com o nosso Manhã da Gente de hoje. E continuando aqui o assunto, né, com o doutor Sebastião, a gente está falando sobre tabagismo, sobre o cigarro eletrônico, né? Essa questão do cigarro eletrônico, também a gente está falando um pouco do cigarro normal, né, que é o convencional. E você também pode estar aí mandando sua pergunta. Não deixa de fazer a tua pergunta, tá? Se você é fumante, se você está querendo parar de fumar, não sabe como fazer, se você conhece alguém que está aí com problema de saúde por conta do cigarro, então manda a tua pergunta. Se quiser tirar tuas dúvidas, né, comece a fazer a tua pergunta agora, tá bom? Aproveita. Doutor Sebastião, vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos, né? Tratamento para cigarro é o mesmo para o cigarro eletrônico? Existe o mesmo tratamento? Totalmente igual. Seria? Que tratamento seria feito? Como Exatamente, seria? Maria. A base de quê? Porque, na verdade, o tratamento, na fumaça de cigarro, existe mais de 7.000 substâncias. Mas só tem uma, que é a nicotina, que é quem provoca a dependência. Então, a mesma dependência do cigarro tradicional provocada pela nicotina é a mesma coisa do cigarro eletrônico. Então, para fazer um tratamento de uma pessoa parar de fumar, tanto faz o cigarro tradicional como o cigarro eletrônico. E em que consiste esse tratamento? Existe o que a gente chama de abordagem cognitivo-comportamental, que vai trabalhar a dependência psicossocial, que é ligada às angústias, às ansiedades, às depressões, às contrariedades. Essas pessoas têm mais dificuldade de parar de fumar, porque a nicotina é uma droga antidepressiva. No serviço público, Marília, se faz lá um trabalho de grupo com fumantes, com uma psicóloga, um assistente social, trabalhando, neutralizando essa dependência psicossocial. Quando há essa neutralidade, aí é que essa pessoa vai entrar no tratamento para dependência de nicotina, que é com 3 medicamentos que tem na rede pública gratuitamente. É um adesivo, você prega aqui, o adesivo, passa 24 horas liberando a nicotina que o cigarro daria. E aí a gente vai reduzindo gradativamente essa nicotina, né? Para poder o organismo esquecer que existe nicotina lá. Se você tirar... Por que as pessoas não param de fumar? Porque se você retirar bruscamente essa nicotina, o cigarro, o organismo reage. Ele que é dependente vai reagir. Aí vai ter palpitações, ansiedade, dificuldade de concentração, uma vontade de fumar terrível. Aí o que é que a gente faz? A gente vai reduzindo com o adesivo gradativamente essa nicotina para que o organismo não perceba. Não percebendo, ele não reage. Não reagindo, não tem aquele sintoma da síndrome da abstinência. Exatamente. E tem também uma bupropiona, que é um antidepressivo que descobriram que quando a pessoa toma, esquece o cigarro. É mesmo? Pois é. Só coisa boa. Aí vamos ver assim que você está usando o adesivo, ou então a bupropiona. Mas por algum motivo, um estresse que você tem muito grande, uma contrariedade muito grande, de repente vem aquele impacto e o organismo se lembra da nicotina e pede com muita força nicotina. O que é que você faz? Masca um chicletezinho que está nicotinizado. Dentro de 5 minutos desaparece toda a vontade de fumar. É mesmo. Agora tem gente que diz, olha, eu fumo porque às vezes estou muito estressada, ansiosa, então já me dá aquela vontade de fumar. E eu gosto de tomar um cafezinho às vezes com cigarro. Tem gente que, né, fica meio estressado, então o cigarro é como se fosse para se acalmar, né? Como a gente pode também, uma pessoa ela pode se acalmar sem precisar desse cigarro, né? Ficar mais tranquila e tirar essa ansiedade. Parar com essa ansiedade, né? O estresse, tirar o estresse da vida, né? Sem ser com o cigarro. Olha, primeiro dizer para você que cafezinho não estimula a vontade de fumar. Isso não existe. Não existe, né? Isso é um hábito que o fumante brasileiro adquiriu para poder acender o cigarro, né? Segundo, por que as pessoas... Eu preciso ser sincero aqui. O cigarro realmente dá uma relaxada muito grande numa pessoa que está no estresse, está ansiosa. Por quê? Porque a nicotina é uma droga antidepressiva, estimulante, né? Acontece. O que é que a gente recomenda para essas pessoas? Primeiro, lembrar que aquilo é transitório. Aquela situação passou o fator que determinou aquela ansiedade, vai desaparecer a vontade de fumar, porque ele está em processo de desintoxicação. 1 minuto, 2 minutos no máximo desaparece. Mas se persistir, aí tem um chiclete nicotinizado. Que aí é só mascar. Mastiga e fica mais masca o chiclete e gradativamente, lentamente vai passando aquela vontade de fumar. Olha aí, muito certo? Bom. Melhor que um cigarro. Mas, doutor Sebastião, o chiclete tem nicotina. Mas o cigarro tem a nicotina isolada. Lá no cigarro tem a nicotina de mais 7.000 substâncias. Você está entendendo? Algumas pessoas que não são muito dependentes, Marília, a gente utiliza só o chiclete.
Aquela pessoa que está determinada a parar de fumar, tomou a decisão, não está conseguindo sozinho. Se ela fuma pouco, tem uma pequena dependência da nicotina, a gente usa só o chiclete, essa pessoa para de fumar, né? Rapaz, eu conheço uma pessoa que mastiga tanto chiclete, o tempo todo com chiclete na boca. Será que essa pessoa, chiclete é o chiclete que o senhor está falando? Porque eu vejo essa pessoa o tempo todo, não sei se ele fumava, né? Mas eu vejo o tempo todo. Aí eu, meu Deus, esse cara só vive com chiclete na boca. Até no dia do casamento tava com chiclete na boca. Eu achei tão estranho. Mas enfim. Mas olha só, vamos soltar o áudio aí, porque tem uma pergunta, acho que é relacionada ao assunto que eu perguntei agora. Solta aí, Jana. Bom dia, Marília Lima. Bom dia, doutor. Bom dia a todos da emissora Sistema Arapuã. Doutor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, por gentileza, meu caro. Doutor, o senhor sabe dizer se no começo da pandemia o número de fumantes diminuiu ou cresceu? Porque tem muita gente que ficou com medo, né, de perder sua vida. Obrigado. Os estudos falam que houve um aumento das pessoas que fumavam, passaram a fumar mais. Nossa, na pandemia. Na pandemia. Por que isso? Porque a pandemia produziu muita ansiedade, né, depressão nas pessoas, né? Isso vai exatamente de encontro à ação antidepressiva da nicotina. As pessoas, durante a pandemia, não só aumentaram mais os cigarros fumados, como dificultou muito essas pessoas procurarem os serviços para parar de fumar. O nosso trabalho lá no CAI de Jaguaribe, Policlínica Jaguaribe hoje, deu uma reduzida muito grande de fumantes que nos procuraram, né? A gente passou a trabalhar online, né? E, inclusive, interrompeu muito tratamento de parar de fumar. Pessoas que fumavam 30 cigarros estavam fumando 4, já para parar de fumar, voltou a fumar o que fumava antes. Infelizmente, a pergunta dele é muito interessante, viu, Marília? Mas, infelizmente, a pandemia, de uma maneira geral, produziu uma ansiedade muito grande na população em geral. E o fumante sofreu mais com isso. Será que isso contribuiu um pouco com o número de mortes, doutor? Que houve também na pandemia? Interessante isso aí. Existem as doenças, as patologias, que são chamadas comorbidades para a Covid-19, né? Quais são elas? A asma, a bronquite, o enfisema, a cardiopatia, o diabetes, a insuficiência renal crônica, né? Mas se introduziu também agora o tabagismo. As pessoas que fumam, se desenvolver a Covid, essa Covid vai ser muito mais grave do que uma pessoa que não fuma. Com certeza, com certeza. E outra coisa, a ação das substâncias do cigarro favorece a introdução do vírus da Covid no pulmão da pessoa. E outra coisa, quem leva as pessoas que têm Covid para uma UTI é o que a gente chama de tempestade de inflamação, provocada pelas citocinas, tá certo? No seu pulmão, Maria, no meu, quando chega lá, ele está limpinho. Mas no pulmão do fumante já existe inflamação lá, por causa das substâncias do cigarro. Então, chega a tempestade de inflamação no pulmão que já está inflamado. Aí é muito mais complicado. É muito mais fácil essa pessoa ir para a UTI. Né? É verdade. E por falar em asma, né, tem aqui uma pergunta sobre asma, né? Solta aqui. Bom dia, doutor Sebastião e Marília. Não quero me identificar. Minha patroa fuma muito e eu tenho asma, né? Sempre que ela está fumando, eu espirro muito. Isso pode me prejudicar, doutor? Eu acabei de falar isso aqui sobre a criança, né? Criança asmática. É igual a criança, eu acho. O adulto é a mesma coisa, né? O adulto é a mesma coisa. A fumar, já pensou se você tem uma rinite, uma rinocinusite, uma asma, e está inalando dentro de casa 7.000 substâncias. É verdade. Monóxido de carbono, nicotina, né, nitrosaminas, essa pessoa vai ter... Jamais a gente vai conseguir. Toda vez que chega um paciente para mim no meu consultório, né, eu pergunto logo, com asma, com rinite, tem fumaça dentro de casa? Porque se tiver, eu vou dizer para ela, sinceramente, que eu vou ter muita dificuldade de tratar aquela rinite, aquela asma. É quase impossível. Essa pessoa que trabalha nessa casa, o que é que ela deve fazer então, doutor? Se afastar, ficar num local isolado quando a mulher estiver fumando, usar uma máscara, o que é que ela pode fazer para evitar? Peça a sua patroa para ir lá no meu consultório para parar de fumar. Fundamentalmente isso. Se não conseguir, explique para ela o que eu estou dizendo. Que a fumaça do cigarro dela dentro de casa está prejudicando ela, o esposo dela e os filhos dela.
É verdade, todas as pessoas, né? Ou seja, a família inteira. Gente, isso é muito prejudicial. Eu não gosto de cigarro, graças a Deus, eu não fumo, nunca fumei, ninguém da minha casa também fuma, meu irmão também não, minha família assim não. Enfim, muita gente, alguns fumam, outros não, né? Mas assim, graças a Deus, assim, eu evito ficar perto de quem fuma. Quem tá fumando, eu falo, pode fumar seu cigarro, mas eu saio de perto, ou senão vou para um canto que não venha a fumaça para o meu lado. Mas enfim, né, doutor? Quem não gosta de cigarro tem que fazer isso mesmo. Se afastar um pouquinho, ir para um canto isolado, enfim. Né, para que a gente não possa estar inserindo essa fumaça, né? Para também a gente não se prejudicar por conta de outras pessoas. É muito complicado isso. É importante dizer, Marília, que essa conscientização da sociedade, da população em geral, a legislação introduziu algumas coisas muito interessantes nessa história. Eu falei no começo aqui que houve uma reversão de mentalidade da população em relação ao cigarro. Era uma coisa muito bonita, muito charmosa, todo mundo aceitava. Mudou isso totalmente. E aquela legislação que fala que é proibido fumar em lugares fechados, né? Isso ajudou muito as pessoas serem pressionadas que fumam, né? Para começar a pensar em parar de fumar. É verdade. A pessoa, você está num bar, num restaurante, tem que sair lá para fora para poder fumar um cigarro. Sozinho. Isso é muito desgastante, né? E essas pessoas começaram a perceber que além da saúde dele estar sendo prejudicada, socialmente ele está sendo prejudicado também. Né? E é por isso que as pessoas estão procurando muito parar de fumar, sabe, Marília? Isso é muito importante. A gente está torcendo para acabar essa pandemia, para poder, aqueles fumantes que começaram a tomar a decisão de parar de fumar, recolher um pouquinho isso, mas agora, depois da pandemia, eles vão nos procurar, se Deus quiser, novamente, para eles pararem de fumar. Né? Eu vou só repetir aqui, Marília. Em 1990, 34% da população brasileira fumava. É verdade. Hoje, apenas 9,2% é que fuma, né? Isso é muito importante. Isso nos gratifica muito, sabe, Marília? Porque há 35 anos que eu trabalho com tabagismo, sabe? Tentando orientar, sabe? Instruir as pessoas a parar de fumar, procurar um serviço. Porque existe o fumante que tem a própria força de vontade. Eu fui fumante, né? Eu parei de fumar numa mesa de um bar, tomando uma cervejinha com um amigo. Amanhã eu não fumo mais. Eu tinha força de vontade. Tá vendo? Mas se você está me ouvindo agora e não tem força de vontade, naquela época só parava quem tinha força de vontade. Hoje não. Hoje você que está me ouvindo agora e fuma e quer parar de fumar, procura um serviço público. É verdade. Nós temos aqui em João Pessoa, Cais de Jaguaribe, Mandacaru, Cristo, Rangel, Mangabeira. Tudo tem um apoio, uma ajuda para você parar de fumar. Mais ainda, toda a medicação gratuita. Ótimo. Só não para de fumar quem não quer, né, Marília? Quem não quer, com certeza, viu? Exato. Muito obrigada, doutor Sebastião, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volte mais vezes, o senhor é sempre muito bem-vindo, viu? Obrigada. Obrigado você, Marília. Olha aí, gente, agora...